Galera, tudo bem com vocês? Professor Rafael aqui mais uma vez, gravando um videozinho para vocês. Hoje, então, a gente vai fazer a resolução da terceira lista de exercícios. Essa lista, ela fala sobre cordas vibrantes e tubos sonoros, né? Então, chega de enrolação, vamos logo lá fazer esse trem. Essa lista, ela tem aí 7 exercícios, né, pessoal? E aí, vamos lá, acompanha aí a revisão. Antes de eu começar aqui a resolução, vamos rapidinho fazer uma revisão rapidinho aqui no cantinho, né, gente? Nós temos duas fórmulas para cordas vibrantes e tubos sonoros, né? Nós temos essa primeira equação aqui, que é F igual a NV sobre 2L, e nós temos a F igual a NV sobre 4L, né? Então a diferença entre elas aí é só no denominador, né? Uma é NV sobre 2L e a outra é NV sobre 4L. Essa primeira formulinha aqui, pessoal, ela vale tanto para a corda. Então, essa primeira aqui, ela vale para corda e ela vale também para tubo aberto. E aí, pessoal, tanto a corda quanto o tubo aberto, o N, né, que é o número do harmônico aqui, ele pode assumir qualquer valor. Então, qualquer valor inteiro. 2, 3, 4, 5, qualquer valor. Tanto a corda quanto o tubo aberto, ele aceita, né? Agora, a segunda fórmula aqui, ela serve para o tubo fechado. E aí, o seguinte, aqui no tubo fechado, o N ele só pode assumir valores ímpares, né, pessoal? Então aqui é 3, 5 e por aí vai. Aí, para quem não lembra, né, dá uma olhada nas anotações do caderno. O tubo fechado ele tem essa limitação por conta daquela regra, né, que ele tem que ter o nó na parte que é fechada e o vento na parte que é aberta. Então isso gera aí que ele só forma harmônicos ímpares, tudo bem, pessoal? Então tá feita aí nossa revisão, vamos agora resolver os exercícios, né? Então a questão número um falou o seguinte, ó. Um tubo sonoro aberto contendo ar tem 36 centímetros de comprimento. Considerando a velocidade do som no ar igual a 330 metros por segundo, determine a frequência. Aí na letra A, ele quer saber a frequência do som fundamental emitido pelo tubo, e na letra B, quer saber a frequência aí do quarto harmônico. Lembrando, né, pessoal, que é o seguinte, ó, quando ele falar de som fundamental, ele está falando de quem? Né? A gente anotou isso no nosso caderno, ele está falando do harmônico fundamental. Né? A gente tem essa cópia no nosso caderno. E aí eu falei para vocês, o harmônico fundamental era o único harmônico que tem esse nome especial, né? E aí sempre que você identificar isso no exercício, ele está se referindo ao harmônico de número um, tudo bem? Então, finalmente, vamos resolver aqui a letra A. É um tubo aberto, né, pessoal? Então, a gente vai usar aqui F igual a NV sobre 2L. E aí a gente quer determinar essa frequência, né, pessoal? Então, o N vai ser o próprio um. A velocidade do som no ar é o 330 que ele forneceu lá no texto, dividido por 2 vezes L. Aí, pessoal, cuidado com esse L, ó. O L aqui, ele equivale a 33 centímetros. Só um minutinho que eu estou voltando para a tela. Agora, beleza? Então, L, ele equivale a 33 centímetros, né, galera? E aí você tem que usar esse valor em metro. Então, você divide por 100, que aí dá 0,33 metros. Tudo bem? Quando você dividir por 100 aí. Então vai ficar 2 vezes 0,33, beleza? Pessoal, vamos fazer um artifíciozinho matemático aqui para facilitar essa conta. Ó. Em cima vai ficar o próprio 330, né? Eu não vou mexer com esse 2, deixa 2 assim, ó. E esse 0,33, eu vou pegar essa vírgula e vou andar com ela. Ó. Eu vou andar com ela uma, duas, três vezes para a direita, porque esse meu número vira 330 também, ó. E aí, como eu andei para a direita, eu tenho que multiplicar ele por 10 e eu vou colocar 10 a menos 3 porque eu andei com essa vírgula para a direita. Tudo bem, pessoal? E aí, olha só que legal. Eu vou até voltar aqui, pessoal. Vou até manter aquele um lá em cima. Um vezes 330 só para a gente ver um detalhe.
1 vezes 330. Aí olha só que legal, pessoal. Posso cortar agora o 330, né, que está em cima e embaixo. E aí eu vou simplificar também, ó, o 1 com o 2. Quanto que é, pessoal? 1 sobre 2, né, que no caso é o meio. Vai dar, ó, 0,5. E essa potência de 10 que está aqui embaixo, 10 a menos 3 aqui embaixo, vai passar para cima e ele passa com o sinal trocado. 0,5 vezes 10 à terceira hertz. Beleza? Isso aqui já é uma resposta, né, pessoal? Uma questão aberta, aceita essa resposta. Mas vamos colocar a anotação, vamos colocar esse número aqui inteiro, na realidade, né? Ali é como se eu tivesse, né, galera, 0,5 multiplicado por 1000, porque é 10 à terceira, né? Então vai dar 500 hertz. Beleza? Vamos deixar assim o número inteiro, que aí fica mais bonitinho. Então a resposta aí da letra A é 500 hertz, beleza? Vamos avançando, vamos para a letra B. Então, a letra B, ele quer saber agora a frequência do quarto harmônico que esse tubo pode emitir. Como é um tubo aberto, ele pode emitir o quarto harmônico. Na realidade, assim, como é um tubo aberto, o quarto harmônico é justamente quando eu tenho N igual a 4, né, pessoal? E aí você tem que lembrar, ó, se fosse, por exemplo, um tubo fechado, pessoal, qual seria o quarto harmônico do tubo fechado? O 1 é o primeiro harmônico, o 3 é o segundo harmônico, o 5 é o terceiro harmônico, então o quarto harmônico seria o N igual a 7, né, pessoal? Então, muito cuidado com o tubo fechado, tá, pessoal? Porque o tubo fechado, o número do harmônico não bate com o N, né, pessoal? Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? No tubo aberto, ele chamou de quarto harmônico. Você pode usar o N como sendo 4 tranquilamente, que vai dar certo. Então, agora é só substituir na fórmula, ó. F igual a NV sobre 2L. Aí agora vai ficar assim, né? Vai ficar 4 vezes o 330 dividido por 2 vezes 0,33. Aqui eu vou usar o mesmo artifício matemático que eu usei na letra A. Ó. Eu vou colocar 4 vezes 330, não vou operar. Aqui embaixo eu vou deixar o 2 e eu vou transformar o 0,33 em 330 vezes 10 a menos 3, que aí eu posso fazer o seguinte, eu posso sair cancelando tudo. Ó. Cancela 330 com 330, 4 com 2. 4 simplificado com 2, fica somente o 2, né, galera? Então, a nossa frequência ela vai ser igual a 2 vezes o 10 à terceira, porque ele sobe positivo. Ou seja, é como se fosse 2 vezes 1000, né, galera? Vai dar 2000 Hz aqui na letra B, tudo bem? Então tá aí, resolução da questão número 1. Letra A deu 500 Hz, letra B deu 2000 Hz, beleza? Vamos continuar, pessoal. Chegamos aqui à questão de número 2. Um tubo sonoro contendo ar tem 1 metro de comprimento, apresentando uma extremidade aberta e outra fechada. Considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, determine as 3 menores frequências que esse tubo pode emitir. Pessoal, então é o seguinte, ó, temos os dois tipos de tubo, já fizemos a revisão aqui no slide anterior, né? Nós temos o tubo aberto e o tubo fechado. O tubo aberto, ele tem as duas extremidades abertas. O tubo fechado, ele tem uma extremidade aberta e a outra fechada. Foi justamente o que ele falou aqui, ó, tem uma extremidade aberta e outra fechada, então ele está falando do tubo fechado. Então, a fórmula que a gente vai usar, a gente já sabe que é NV sobre 4L. E aí, o seguinte, ó, ele quer saber, ele quer que a gente faça 3 cálculos, ó, pessoal. Ele quer saber, ó, as 3 menores frequências para esse tubo. Quais são as 3 menores frequências para esse tubo? As 3 menores frequências é quando o N for igual a 1. Como é um tubo fechado, qual é o próximo N? O próximo N é quando o N for igual a 3, porque como é um tubo fechado, eu só posso ter aí valores ímpares, né, pessoal? E a próxima, depois do 3, seria o n igual a 5, tá, pessoal? Então, na questão número 2, a gente tem que fazer esses 3 cálculos, porque ele pediu as 3 menores frequências que esse tubo pode emitir. Então, a gente vai ter que aplicar a fórmula aqui 3 vezes, né, pessoal? Aqui para o primeiro harmônico vai ficar 1 vezes o 340, dessa vez a velocidade do som foi 340, tá? Dividido por 4 vezes 1, ó, porque o comprimento do tubo é 1 metro, né, pessoal? Então aqui, basicamente é fazer 340 sobre 4, né, galera? Vai dar 85 Hz. Então temos aqui o nosso primeiro pedacinho de resposta. Vamos agora para o segundo harmônico do tubo fechado, que é quando o N vale 3. Então eu vou ter aqui F igual a NV sobre 4L. Não vou ficar escrevendo a fórmula não, tá, pessoal? Vamos substituir, ó.
Não, eu vou escrever aqui porque aqui vale diferente ali o valor. Mas só para ficar bem claro o que eu estou fazendo. O n vale 3, a velocidade vale 340, e lá embaixo eu tenho 4 vezes o 1, que é o L. Tudo bem? Então, só para ficar bem claro aí. Então, aqui eu tenho que fazer, né, galera? 3 vezes 340 dividido por 4. Isso vai dar 255 Hz, tá, galera? 255 Hz. E aí, no último harmônico ali, vou ter que fazer mais uma vez o mesmo cálculo, só que agora vai ficar 5, né, vezes o 340 dividido por 4 vezes um. Ao final dessas operações aqui, eu vou achar 425 Hz. Pessoal, tem um padrão aqui nesse exercício, porque é o seguinte, o L vale um, né? O L, que é o comprimento, vale um. Então, se você tivesse observado, ó, depois que você calculasse o primeiro aqui, ó, no próximo era só pegar o primeiro e multiplicar por 3. E o outro aqui era só pegar o primeiro também e multiplicar por 5, tá? Esse padrão por conta que o comprimento do tubo era um metro, tá? Você poderia fazer isso. Ah, professor, se o comprimento do tubo fosse diferente, por exemplo, 2 metros, aí você não ia poder sair só multiplicando assim não, tá bom? Aqui, como era um metro, você podia fazer assim também, se você quisesse. Mas, enfim, foi a questão número 2. Vamos avançar. Questão número 3, questão lá da Federal do Piauí. Essa questão é muito legal, olha só. Um alto-falante emite som de frequência constante igual a 55 Hz próximo de dois tubos sonoros, um aberto e outro fechado. A velocidade de propagação do som em ambos os tubos é de 330 metros por segundo. Se o som do alto-falante ressoa nesses tubos, seus comprimentos mínimos são. Pessoal, isso aqui é um exercício bastante comum, porque ele fala o seguinte, ó, eu tenho um som próximo de um tubo e esse som ressoou no tubo. O que que isso significa? Que esse som se propagou ali no tubo, tá, pessoal? E aí aqui, né, ele não deu mais nenhuma informação, mas o seguinte, ó, ele está pedindo para a gente determinar qual é o comprimento mínimo desse tubo. E quando que o tubo vai ter o comprimento mínimo, pessoal? Ele vai ter o comprimento mínimo quando ele estiver lá no harmônico fundamental, tudo bem? Então, é uma informação que está implícita, mas para os dois tubos aqui, a gente vai utilizar o N igual a 1, tudo bem? Vamos começar nosso cálculo aqui, então, com o tubo aberto, né? O tubo aberto que está recebendo esse som. Então, vou utilizar o dado que é o N igual a 1, que é o harmônico fundamental. A frequência para os dois tubos vai ser a mesma, tá, pessoal? Vai ser os 55 Hz. E a velocidade também vai ser a mesma, vai ser o 330 metros por segundo. Então, vai mudar ali só a questão da fórmula, porque o tubo aberto ó, é NV sobre 2L. E o fechado, que eu vou fazer aqui, o fechado, ele é NV sobre 4L. Então, ó, quem é esperto aí, já está sacando qual tubo que vai ser mais comprido, né, pessoal? O tubo, desculpa, que vai ser mais comprido vai ser o tubo aberto, né, pessoal? Porque na fórmula dele aparece só 2L, né? Como no tubo fechado aparece 4L, o comprimento dele vai ser mais curtinho, tá? Então, vamos ao tubo aberto aqui, ó. Você vai substituir o valor da frequência, né? Vai ficar 55 igual o N vale 1, a velocidade vale 330, dividido por 2L. Tudo bem? A gente quer encontrar o L, né, pessoal? Que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse 2L, o L, na realidade, ó, o L, ele está multiplicando, ele está na parte de baixo aqui, desculpa, né? Ele está dividindo. Eu vou jogar esse L para o lado de cá, eu vou jogar ele multiplicando para cá, e eu vou voltar esse 55 para cá, tudo bem? O 55 vai ficar lá multiplicando o L, ele volta para cá. Vou fazer mais passo a passo aqui para vocês acompanharem. Faz o seguinte, vamos jogar o 2L para o outro lado lá. Joga o 2L inteiro para cá. Você vai ficar com 55 vezes 2L igual 330. Bem passo a passo aqui para você poder acompanhar. Aí 55 vezes 2L daria 110L igual a 330. Aí você joga o 110 para cá. Ó. O L seria 330, aí o 110 está multiplicando, ele vem dividindo, né, pessoal? Então seria 330 sobre 110, você corta esse zero com esse zero, né, pessoal? E aí faz. 33 por 11, bem tranquila essa conta, né, galera? Dá 3 metros, tudo bem? Então, o comprimento L do tubo aberto é 3 metros. Já dá para marcar a resposta, pessoal, só pode ser a letra D. Porque, como ele falou, respectivamente, a única opção que tem ali 3 metros, né, para o tubo aberto é a D. Mas, como nós somos bons alunos, a gente vai calcular o fechado aqui também e vai ver se ele vai dar 1,5 metros. Vamos ver, ó.
Então, a frequência ali para o fechado, a gente usa os mesmos 55, o harmônico é 1, a velocidade você usa os mesmos 330, a diferença é que aqui embaixo fica 4L, né? Vamos fazer passo a passo também. Joga o 4L para o outro lado multiplicando. Vai ficar 55 vezes 4L igual a 330. 55 vezes 4 dá 220, né, pessoal? 220L seria igual a 330. Aí o L vai ser, então, 330 sobre 220. Isso vai dar justamente 1,5, tá, pessoal? O L é 1,5 metros. Pessoal, gostaria que você memorizasse essa divisão aqui, ó. Gravei até de vermelhão aí, grandão. A divisão aqui, ó, do 330 com 220, ela aparece em muitos exercícios, tá, gente? 330 com 220 dá 1,5 metros. Vocês vão ver que ela vai aparecer em outro exercício aqui, lá na frente da nossa lista, tá? Então, realmente, a resposta aí ficou a alternativa letra D, né, pessoal? D de Deus é a resposta da questão número 3. Essa lista tem 7 exercícios, então aqui na 4, quando a gente estiver na metade da 4, a gente chega na metade da lista, tá bom? Essa daqui também é muito legal, mistura cordas vibrantes com tubo sonoro. Vamos ver como é que funciona, pessoal. Uma corda de 100 gramas de massa e 1 metro de comprimento vibra no modo fundamental, próxima de uma das extremidades de um tubo aberto de 4 metros de comprimento. O tubo, então, ressoa também no modo fundamental. Sendo de 320 metros a velocidade do som no ar, no tubo, né? Calcule a força tensora na corda. Caraca, misturou tudo, hein, pessoal? Misturou tudo nessa questão aqui. Misturou tubo sonoro aberto com corda vibrante. E ainda vamos precisar aqui da fórmula de Taylor, tá, pessoal? Que a gente aprendeu lá no comecinho do ano para poder responder esse exercício aqui. Galera, aqui é o seguinte, ó, a gente vai começar pensando este exercício no tubo aberto, tá? Vamos começar pensando esse exercício aqui no tubo aberto. E aí, qual é a formulinha da frequência para o tubo aberto? A gente já sabe. Frequência é igual a NV sobre 2L. Beleza. Não sei ainda qual é essa frequência, mas pelos dados que ele forneceu ali no exercício, eu consigo determinar qual é a frequência que vai ressoar nesse tubo aberto. O harmônico, ele vai ser o harmônico fundamental. Então, ó, vou até anotar os dados aqui, ó. O N é o fundamental, vale 1. A velocidade do som no ar que vai valer para o tubo vale 320 metros por segundo. E o comprimento L do tubo, ele falou também lá no texto, é de 4 metros. Então, dá para a gente calcular essa frequência. Então, ó, N é 1, a velocidade é 320, e aqui embaixo eu vou ficar com 2 vezes 4. Então, essa frequência vai ser 320 dividido aqui por 8, e aí a frequência do tubo vai ser de 40 Hz. Beleza. Pessoal, então o exercício 4 ele é até semelhante aqui com o exercício 3, ó. Porque aqui no exercício 3 eu tinha uma frequência de fora, que era de 55 Hz, né? E essa frequência ressoou nos tubos, né? Então eu peguei a frequência que estava lá fora e usei dentro do tubo. Aqui é o contrário, ó. Com o tubo eu consegui determinar a frequência. E de onde que veio essa frequência? Veio daquela corda que estava vibrando lá fora. Então agora a gente vai pensar na corda. E olha só, a corda, ela tem a mesma fórmula do tubo aberto, né, pessoal? É NV sobre 2L. E o que que eu vou fazer agora? Agora aqui na corda eu tenho uma frequência, porque eu determinei por meio do tubo, ó. Eu tenho uma frequência, eu tenho o comprimento dessa corda, ela tem um comprimento de 1 metro. Eu sei que ela está vibrando no harmônico fundamental, então é 1, o N. Se eu tenho F, se eu tenho L e eu tenho N, eu consigo calcular, ó, a velocidade da corda. Isso vai ser importante para a gente calcular a força tensora que ele pediu ali. Vamos substituir então, pessoal. Vai ficar 40 igual a 1 vezes o V, dividido por 2 vezes 1 também. Então, aqui na essência, né, pessoal, é só passar esse 2 que está dividindo, multiplicando, né? 2 vezes 1 vai dar 2, né? Então, essa velocidade aqui vai ser 40 vezes 2. Essa velocidade aqui vai ser de 80 metros por segundo. Beleza. Agora que eu sei a velocidade da corda, a gente pode voltar lá no passado e utilizar a fórmula de Taylor, né, pessoal? Onde a velocidade de uma corda é a raiz quadrada da tração, força tensora, né, que ele chamou aqui, né, dividido pela densidade da corda. Pessoal, então eu falo isso sempre para vocês, o nosso conteúdo é acumulativo. Então, o tempo todo
Você pode ter um conteúdo lá do primeiro período aparecendo no segundo e por aí vai, né? E daqui a pouco a gente vai entrar em ótica. Vocês vão ver que o tempo todo eu vou voltar em conteúdos aí que ficaram para trás, tá? Pessoal, então aqui nessa fórmula eu tenho a velocidade, acabei de determinar. A velocidade é 40 metros por segundo. A tensão, né, que ele chamou aqui de força tensora, eu quero determinar. E a densidade eu não tenho, mas eu sei que densidade é massa sobre comprimento. A densidade, no caso, linear para essa corda, tá, pessoal? A massa eu tenho ali no texto, a massa é de 100 gramas. Só lembrar que não pode usar grama, tá, pessoal? Então você vai ter que usar ó, 0,1 quilogramas, né? Divide por 1.000. E o L, que é o comprimento da corda, é 1 metro. Então, determinando aqui a densidade, é só fazer 0,1 dividido por 1. Adivinha quanto é que vai dar, né, pessoal? 0,1 quilogramas por litro. Vamos substituir essas informações lá na formulinha. A gente vai chegar então em 40 igual a raiz de t dividido por 0,1. Para eu me livrar dessa raiz aqui, o que que eu faço? Eu elevo os dois lados aqui do meu problema ao quadrado. 40 elevado ao quadrado é igual a 1.600. Aquela raiz quadrada, quando eu elevar ao quadrado, ela vai ser cortada. Então, vou ficar com 1.600 dividido por t, desculpa, 1.600 igual a t dividido por 0,1. E eu acabei de ver que eu cometi um equívoco, porque é o seguinte, ó, a velocidade é 80, galera. Olha só, eu tinha determinado a velocidade da corda que ela era 80. Aí aqui eu usei 40, não sei por quê. Mas aqui é 80. Aqui eu vou ter que fazer 80 ao quadrado, então não vai dar 1.600, vai dar 6.400, tá, pessoal? Foi mal aí pelo equívoco. Mas enfim, continuando, esse 0,1 está dividindo, você passa ele para cá, ele vem multiplicando, e aí 6.400 multiplicado por 0,1 dá 640 newtons, beleza? Então, questão interessante aqui, pessoal, essa é boa de colocar na prova, hein, cara? Colocar assim uma questão de ABC, já pensou? Lá na prova P2, prova aberta, isso é legal, né? 640 newtons, tá, pessoal? A força tensora nessa corda. Volta aí, tá? Qualquer coisa, esse exercício aqui é um pouquinho mais complicado. Dos que a gente já fez, ele é o mais complicado, ele só não é mais complicado do que a questão número 5. A questão número 5 é bem difícil, tá, pessoal? Presta muita atenção aí para você não se perder. É porque a questão número 5, além de misturar tubo, né? Vai misturar aqui corda com tubo. Vai pedir também a fórmula de Taylor lá na letra C. Só que na letra A vai perguntar de batimento, né? Então, assim, são quatro coisas aí que a gente estudou durante o ano: batimento, tubo sonoro aberto, corda vibrante e fórmula de Taylor, né? Então, tudo misturado aqui na questão 5. Essa é bem dificinha, ou seja, é boa de cair na prova, né? Vamos ler aqui primeiramente os dados, tá, pessoal? Uma corda de um instrumento musical de 50 centímetros de comprimento e densidade linear igual a 2,5 gramas por metro vibra no modo fundamental com frequência igual a 260 Hz. Perto dela, um tubo aberto ressoa também no modo fundamental e são percebidos batimentos com frequência igual a 4 Hz. Observou-se uma ligeira diminuição na intensidade da força tensora na corda, acarretou um aumento na frequência dos batimentos. Considerando a velocidade do som no ar igual a 330 metros por segundo, determine, na letra A, qual é a frequência fundamental do tubo aberto, na letra B, qual é o comprimento L do tubo, e na letra C, qual é a intensidade F da força tensora na corda quando foram observados os batimentos de 4 Hz. Bom, galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou primeiramente, pessoal, anotar os dados dessa questão aqui, porque ela é um pouquinho mais complicada, tá? Primeiramente aqui para a corda. A corda, ela tem um comprimento L de 50 centímetros. Lembrando que eu não posso usar centímetro, eu tenho que usar metro, então você vai dividir isso aqui por 100, e aí você vai achar 0,5 metros, tudo bem? Ela tem também uma densidade linear de 2,5 gramas por metro. Mais uma vez, né, pessoal, não posso usar grama, então tu vai dividir isso aqui por 1.000. Se eu dividir isso aqui por 1.000, o número vai ficar muito quebrado, então eu vou multiplicar por 10 a menos 3, tá, pessoal? Porque aí vira, ó, quilogramas por metro, tá? É melhor multiplicar por 10 a menos 3 do que dividir por 1.000, senão vai ficar um número muito quebradão aí, 0,0025, né? Bom, eu tenho também a frequência dessa corda, ó. Vamos chamar a frequência da corda de FC, tá, pessoal? A frequência da corda é de 260 Hz.
Como ela vibra no modo fundamental, o N para ela vale 1. E essas são as informações que nós temos para a corda. Beleza. Além dessa corda, eu tenho também um tubo aberto nesse exercício, ó. Então, temos também um tubo aberto. Vamos anotar os dados do tubo aberto aqui embaixo também. O tubo aberto, ele ressoou essa frequência no modo fundamental. Então, já sei que o N vale 1 e já sei que a frequência tem que ser igual lá, né? 260. Na realidade, pessoal, ele ressoou, mas foi percebido um batimento. Ou seja, nesse exercício aqui, pessoal, eu não tenho a frequência do tubo aberto, ó. Ressoou essa frequência, só que aí, como teve o fenômeno do batimento, essas frequências elas não vão ser iguais, como foi nos outros exercícios, tá, pessoal? Eu vou ter que determinar a frequência desse tubo aberto aqui. Mas aí ele me forneceu a frequência do batimento. Ó. A frequência do batimento, ela é de 4 Hz. Aí, cadê? Não temos o comprimento do tubo? Não, ele vai perguntar depois o comprimento desse tubo. Eu só sei que a velocidade do som no ar é de 330 metros por segundo. Beleza, então eu organizei os dados aqui do lado para ficar um pouco melhor da gente resolver. Vamos agora aqui na letra A, que é quando ele pede a frequência fundamental do tubo aberto. Eu ensinei para vocês o seguinte, ó, para o batimento, você vai decorar o seguinte, ó, a frequência do batimento é sempre uma subtração de duas frequências, né, que estão ali próximas. No caso, a frequência maior menos a frequência menor. Como que eu vou saber, nesse caso aqui desse exercício, quem é a frequência maior e a frequência menor? Porque é o seguinte, na nossa P1 até caiu uma equação uma questão de batimento, né, pessoal? E aí como é que você sabia qual que era a frequência maior e qual que era a frequência menor? Você analisava a equação da onda, né? Lá no exercício ele falava que o comprimento de onda de uma daquelas ondas era menor, né? Aí você sabia qual que ia ter frequência maior ou menor, lá no caso da questão da prova, né, pessoal? E aqui na questão número 5, como que você vai fazer a análise dessa frequência do batimento? Eu vou até pegar o marca-texto aqui para a gente poder marcar o trecho que vai nos ajudar. Ó. Observou-se, olha só, observou-se que uma ligeira diminuição na intensidade da força tensora na corda acarretou um aumento na frequência dos batimentos. Ou seja, pessoal, vamos pensar naquela fórmula que aparece força tensora. Acabamos de utilizar ela na questão 4. Velocidade da onda numa corda é igual a tração sobre a densidade, certo? O exercício está me dizendo o seguinte, ó, que ao diminuir, olha só, ao diminuir a intensidade da força tensora, se eu diminuir a tração, pessoal, o que que acontece com a velocidade? A velocidade ela também vai cair. Vamos pensar agora na equação da onda. V igual a lambda vezes F. Ele relacionou força tensora com frequência. Seguinte, ó, vamos isolar a frequência aqui na equação da onda. Pessoal, vou ter que passar o comprimento de onda dividindo. Então, vai ficar assim, ó, frequência é fazer a velocidade sobre o comprimento de onda. Pessoal, o que que aconteceu ali na força tensora? A força tensora caiu e a minha velocidade caiu também, né? São diretamente proporcionais. Se a minha velocidade cair, o que que vai acontecer com a minha frequência? Ela também vai cair, tá, pessoal? Ela também vai cair. Só que vamos voltar na informação que nos foi fornecida. Observou-se que uma ligeira diminuição da intensidade da força tensora na corda acarretou um aumento na frequência dos batimentos. Pessoal, seguinte, ó, a frequência caiu. A frequência caiu e o que que aconteceu com o batimento? O batimento aumentou. Ó. Então, olha só, uma dessas frequências aqui, a maior ou a menor, eu ainda não sei qual que é, ela caiu. E o que que aconteceu? A frequência do batimento cresceu. Pessoal, vamos pensar comigo, ó, vamos pensar comigo. Vamos olhar para essa frequência menor aqui, ó. Se eu aumentar essa frequência menor, lembrando que ela está negativa aqui, ó, o que que vai acontecer com o meu batimento? Como ela é negativa, o meu batimento vai cair. E na questão, pessoal, olha só, acarretou um aumento na frequência dos batimentos. Nós tivemos um aumento na frequência dos batimentos, ou seja, para eu aumentar a frequência do batimento, o que que tem que acontecer com a minha frequência menor? A minha frequência menor, ela tem que cair, ó. Ela tem que cair, tudo bem? Ou seja, percebi que a frequência menor tem que cair. E é realmente o que está acontecendo aqui no exercício, né, pessoal? A minha frequência da corda está diminuindo. Ou seja,
Qual é a frequência menor aqui? É a da corda ou é a do tubo? É a da corda, tá, pessoal? Então, olha só. Quando eu estou fazendo aqui neste exercício frequência do batimento, eu estou, na realidade, fazendo o quê? Eu estou fazendo frequência do tubo menos frequência da corda, tudo bem? Ó, aqui no tubo aberto eu não conheço a frequência do tubo. Pessoal, então vou explicar mais uma vez. Quem não entendeu direito, volta no vídeo e também vê essa explicação que eu vou dar aqui novamente. O que que aconteceu aqui no exercício? Nós tivemos uma diminuição da força na corda. Se a força cair na corda, o que que vai acontecer com a frequência da corda? A frequência da corda vai diminuir. Só que, ao mesmo tempo, o que que aconteceu com a frequência do batimento? A frequência do batimento aumentou. Ou seja, para respeitar a equação do batimento aqui, ó, que a gente estudou, que era a frequência maior menos menor, a frequência da corda, que é a que está caindo, só pode ser quem? Só pode ser a frequência menor. Porque se ela fosse a frequência maior aqui, ó, se ela fosse a frequência maior, o que que ia acontecer com a frequência de batimento? A frequência de batimento ela ia cair e não aumentar, como está falando aqui o nosso exercício, tá, pessoal? Dito isso, vamos resolver agora. A frequência do batimento, então, ela é igual a 4. A frequência no tubo eu não conheço. E a frequência ali na corda ela é de 260 Hz. Então, para descobrir a frequência do tubo, é só pegar esse 260, passar ele positivo para o outro lado, né, pessoal? E aí eu vou achar uma frequência do tubo sonoro de 264 Hz, beleza? Então tá aí a resposta da letra A. Questão confusa, tá, pessoal? Questão bastante confusa. Presta muita atenção, volta uma, duas, três vezes aí se precisar, beleza? É uma questão aí difícil de resolver aqui esse item A. Bom, letra B. Qual é o comprimento L do tubo? Bom, bem tranquilo da gente resolver. Esse tubo aqui, ele é um tubo aberto, né? Então a gente vai usar F igual a NV sobre 2L. A frequência, eu acabei de determinar a frequência que ressoou no tubo, ó, 264. O harmônico foi o harmônico fundamental, então o N é igual a 1. A velocidade é 330. Aí aqui embaixo vai ficar 2 vezes L, eu quero determinar o L. Vamos passar o 2L para o outro lado multiplicando, tá, pessoal? Vai ficar 264 vezes 2L igual a 330. Então, meu L vai ser 330 dividido 264 vezes 2 dá 528, tá, pessoal? 528. E aí, fazendo aí 330 dividido por 528, a gente vai achar um L igual a 0,625 metros, tá, pessoal? Essa questão aqui dá uma, na letra B especificamente, né, dá uma resposta meio quebrada mesmo, tudo bem? Então tá aí a letra B. Vamos ver se dá para responder a C nesse espacinho aqui, tá, pessoal? Vamos ver. Qualquer coisa eu puxo mais um slide. Na C, ele pede a intensidade da força tensora na corda quando foram observados os batimentos de 4 Hz. Beleza, vamos lá então. A gente vai fazer então aquela formulinha, tá, pessoal? Do V igual a raiz de T sobre Mi. Só que eu não tenho V, né, pessoal? Não tenho V para essa corda. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, eu vou ter que descobrir. Aí você usa aqui, ó, F igual a NV sobre 2L, já que é uma corda. Aí o F é o da corda quando acontece o batimento, né, que no caso é de 260. O N é o fundamental, que é 1. A velocidade da corda eu quero determinar. E aqui embaixo vai ficar 2 vezes L, que é o comprimento da corda, que no caso é 0,5. Aí aqui é o seguinte, pessoal. 2 vezes 0,5 dá 1. Tudo bem? E aqui em cima também é 1. Ou seja, a velocidade dessa onda na corda é o próprio 260 metros por segundo. Tudo bem? Ó, 2 vezes 0,5 aqui embaixo dá 1. E ali em cima é 1 vezes V. Então, por isso que fica o próprio 260. Tudo bem? Bom, jogando na formulinha lá de cima, eu vou ficar com 260 igual a raiz de T sobre... Eita, ficou pequeno aqui, né, pessoal? Deixa eu melhorar, porque eu vou precisar fazer uma raiz grandona. Então, ó, 260 igual raiz de T. Eu tinha esquecido que a densidade era aquele valor feio. A densidade é aquele valor lá de 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Para eu me livrar dessa raiz, o que que a gente vai fazer? A gente vai elevar os dois lados ao quadrado aqui. E aí vamos ver onde é que a gente vai chegar. Estou na esperança de caber aqui ainda, hein, galera?
mas não vai caber. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais um slide aqui, ao vivo, para a gente poder continuar essa conta. Mas vamos continuar essa conta no próximo slide ali, pessoal. 260 elevado ao quadrado dá 67.600. O outro lado, como eu joguei lá o ao quadrado, né? Eu vou cortar tudo, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Pega esse 2,5 vezes 10 a menos 3, joga para cá, ele vem multiplicando. Então a força tensora vai ser 67.600 vezes o 2,5 vezes o 10 a menos 3. Então a força tensora vai ser 67.600, desculpa, multiplicado por 2,5, pessoal, isso dá cravado, ó, 169.000, 169.000, vezes 10 a menos 3. Para eu eliminar essa potência de 10, anda com a vírgula uma, duas, três vezes para a esquerda, né? Esses três zeros cortam com a potência de 10. E aí eu vou ficar com só 169.169 newtons de força tensora. Tudo bem? Então, essa questão 5 aí, pessoal, é a mais difícil da lista. Tudo bem? Ela é bem complicadinha. Depois você dá uma olhada com calma aí, beleza? Vamos continuar para o vídeo não ficar muito longo. Questão número 6. A 6 e a 7 são mais tranquilas, digamos assim, né? Dá para a gente fazer aqui mais rapidinho. Então, a 6 fala o seguinte, ó, uma flauta andina, ou flauta de Pan, é constituída por uma série de tubos de madeira de comprimentos diferentes, atados uns aos outros por fios vegetais. As extremidades inferiores dos tubos são fechadas. A frequência fundamental de ressonância em tubos desse tipo corresponde ao comprimento de onda igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Em uma dessas flautas, o comprimento dos tubos correspondentes, respectivamente, às notas Mi e Lá são aproximadamente. Então é o seguinte, né, pessoal? Qual é a ideia do tubo, né? Qual é a ideia do tubo quando a gente fala de notas musicais assim? A nota musical ela vai ressoar no harmônico fundamental. Então, o tubo ele vai ter comprimentos diferentes para cada nota, tá, pessoal? É assim que vai acontecer. Então, vamos, por exemplo, ver a nota Mi, ó, pessoal, a nota Mi. A nota Mi ela vai ter uma frequência fundamental de 660 Hz. Como é uma frequência fundamental, o N vale 1. E a velocidade é 330 que ele pediu para usar. Então, olha só, você que sabe tudo sobre tubo, né? E aqui no caso, cadê? As extremidades inferiores do tubo são fechadas. Ó, pessoal, tá aqui no texto, ó. As extremidades inferiores. Epa, falhou de novo aqui o nosso slide, mas já vou voltar. Mas enfim, eu estava só mostrando para vocês que os tubos desse caso aqui são tubos fechados. Então agora a fórmula é essa, ó. F é igual a NV sobre 4L. E aí, olha só, pelos dados que eu anotei, tem frequência, tem o N, tem o V, dá para determinar o L. Vamos substituir, pessoal. Então vai ser, ó, 660 igual a 1 vezes 330 dividido por 4 vezes L. Faz o seguinte, ó, pessoal, para ficar bem claro aqui a questão da simplificação, eu vou isolar só o L, tá, pessoal? Aqui, né, já estamos no sexto exercício. Eu acho que já está todo mundo treinado para isolar. Eu vou isolar só o L, tá, pessoal? O L ele vai passar para cá multiplicando, o 660 passa para cá dividindo. Então vai ficar assim, ó. L é igual a 330 dividido por 4 e multiplicado por 660, tudo bem? E olha só, 330 por 660, simplificando, dá quanto? Dá 2 aqui embaixo, ó, pessoal. Então, o meu L vai ser 1 sobre 4 vezes 2 que sobrou, ou seja, é 1 sobre 8. Essa divisão dá quanto, pessoal? 1 sobre 8 dá 0,125 metros. Aqui nas alternativas, ó, pessoal, tá tudo em centímetro. Isso daqui em centímetro é 12,5 centímetros. Ou seja, já sei a resposta, pessoal, já é a C. É a única que tem 12, ó. As outras estão em outros valores aí, tudo bem? Ah, pessoal, não é 12,5, é porque ele falou aproximadamente aqui, beleza, cidadão? Por isso que não deu certinho aí. Bom, como nós estamos num vídeo, a gente já sabe a resposta, mas a gente vai calcular também a nota lá. O cálculo é o mesmo, né? A nota lá, a diferença é que a frequência dela é 220 Hz e teve um momento desse vídeo que eu falei para você gravar uma divisão, né? Eu falei para você gravar uma divisão, espero que você tenha gravado. Vamos ver como é que vai ficar aqui para a nota lá. NV sobre 4L. A frequência, então, 220
Em cima ali vai ficar só 330, dividido por 4 vezes L. Vou isolar esse L de novo, tá, pessoal? Vai ficar assim, ó, L é igual a 330 sobre 4 multiplicado por 220. Olha só, essa divisão que eu falei para você gravar, cidadão. 330 por 220 dá quanto? Dá 1,5. Então aqui eu fiquei com 1,5 dividido por 4, tá, pessoal? Essa divisão dá 0,375 metros. Passando para centímetro, né? Dá 37,5 centímetros. Então, realmente, a resposta aí bateu, né? 12 e 37, né? Aproximadamente aí no caso, os valores que ele pediu, beleza? Essa questão aqui tá sem banca, tá, pessoal? Mas ela é uma questão da FUVEST, beleza? Vestibular da FUVEST. Avançando então, pessoal, chegamos finalmente ao último exercício da lista, exercício aí de número 7. Essa questão aqui também está sem a banca, mas é uma questão muito legal que caiu na prova do Enem de 2020, tá, pessoal? O Enem da pandemia, né? O Enem de 2020 foi realizado só em 2021 por conta da pandemia, né? Vamos verificar como é que faz esse exercício. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores de frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, eu tenho um aparelho que mede duas frequências de ressonância. A primeira medida, a primeira medida me entregou uma frequência de 135 Hz. E aí, olha só, pessoal, esse aqui é o tipo de exercício que você tem que olhar para os seus dados e tentar inferir qual que vai ser, o que que a questão está perguntando, né? Então, olha só, na primeira medida eu tive uma frequência de 135 Hz. Ele me falou também que a velocidade é de 360 metros por segundo. E ele falou também que a profundidade desse tubo, né, que no caso seria o equivalente ao comprimento do nosso tubo, é de 30 metros. Outra coisa que ele falou também que é importante é que é um tubo fechado, né, pessoal? Até porque se é um túnel, tem que ser um tubo fechado, né? Senão o túnel meio que não ia ter fim, né, pessoal? Vamos combinar essas informações com a nossa fórmula de tubo fechado. Como que é mesmo? F é igual a NV sobre 4L. Ah, pessoal, nós temos frequência, nós temos velocidade e nós temos o L. Aí você fala, ah, professor, então nessa questão eu vou ter que calcular o N? Sim, cidadão. Sim, nessa questão a gente vai ter que calcular o N. Porque olha só, ele falou aqui no texto que foi medido, cadê? O teste é feito por um dispositivo que permite relacionar, papapá, a menor frequência, olha só. Ele mediu uma menor frequência de ressonância, só que assim, não falou se essa frequência é a frequência fundamental, não falou que frequência é essa, e ele quer inclusive saber a próxima. Então, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai determinar o valor de n. Como é um tubo fechado, o n tem que ser o quê? Tem que ser um valor ímpar, com certeza. E aí, para poder calcular o valor da próxima frequência, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o n que a gente achou na primeira medida e vai para o próximo valor ímpar, tá, pessoal? Porque nós estamos num tubo sonoro fechado, tá, galera? Então, a questão 7 aqui é uma questão que ela é relativamente tranquila, só que você tem que saber brincar com ela aqui, beleza? Então, vamos lá. Vai ficar assim, então, o nosso exercício. Ó, pessoal, 135 igual ao n, que eu quero descobrir, multiplicado por 360, dividido por 4 vezes L. Desculpa, 4 vezes 30, tá, pessoal? Então, vai ficar o seguinte, ó, pessoal, vou mexer aqui por partes, ó. 135 igual a n vezes 360 dividido por 4 vezes 30 dá 120, ó. Dá para simplificar, pessoal, 120 com 360, tá? Isso dá 3, ó, que aí você passa só o 3 dividindo, ó. O n seria 135 dividido por 3, fica mais fácil aí de você fazer a conta. E aí, se você fizer aí, 135 dividido por 3 dá 45, tá, cidadão? Ou seja, qual é o número do harmônico que nós temos aqui neste exercício, né, pessoal? Nós estamos lá no n igual a 45, tá, pessoal? Falei para vocês que ia dar um número ímpar, só que ele não quer, pessoal, a frequência para o n igual a 45. Ele quer a segunda medida. Ele quer a próxima medida.
E como isso daqui é um tubo fechado, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar o N do próximo número ímpar, que no caso é o 47. E aí a velocidade do som se mantém a mesma e o comprimento do tubo se mantém o mesmo. Tudo bem, galera? Então, mais uma vez, para quem não entendeu, né? Esse aparelho ele faz uma medida, ele mediu uma frequência. Com essa frequência eu determinei o harmônico que aquela frequência estava. Só que aí aqui no exercício, olha só, qual será o valor da próxima frequência? Ele não queria saber a frequência quando o n vale 45. Ele queria saber o valor da próxima frequência. E qual é o próximo harmônico depois do 45? Como é um tubo fechado, é o 47. Se fosse um tubo aberto, seria 46, tá, pessoal? Então, aplicando aqui na fórmula, ó, F é igual a NV sobre 4L. A gente vai ficar, então, com 47 no lugar de N, vezes 360, dividido por 30, vezes 4 aqui embaixo. 30 vezes 4 você já sabe que vai dar 120. Simplificando com 360, sobra 3. Então, é só fazer 47 vezes 3 que você determina essa frequência aqui, que no caso vai dar 141 Hz. Essa é a resposta, tá esperando a gente lá na letra C, pessoal. Caraca, eu dei uma acelerada nesse final, pessoal, porque o sinal ia bater de novo, que eu tô na Asa Norte. E como vocês podem perceber, o sinal daqui é bastante barulhento ali. Tá tocando de novo. Pessoal, então é o seguinte, finalizamos mais um vídeo de exercícios. Fizemos aí agora a resolução da lista de tubos fechados, abertos e cordas vibrantes, né? É um conteúdo tranquilo, só é difícil quando dá uma misturada aí com os outros conteúdos, né, pessoal? Mas é isso, galera. Estamos disponíveis aí para qualquer dúvida, manda pergunta aí. E é nóis. Bons estudos. Tamo junto.